é um dos cientistas brasileiros mais respeitados do país. Pesquisador e professor de física teórica de uma renomada universidade americana, Marcelo Gleiser, o convidado do Canal Livre desta noite, também é conhecido por tornar mais acessíveis ao público leigo complicados conceitos científicos. Gleiser é autor de 7 livros, entre eles A Dança do Universo, que mistura religião e ciência para falar da origem do universo, e O Fim da Terra e do Céu, que investiga o imaginário humano em torno do fim da espécie. Ambos foram vencedores do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Ciência. De passagem pelo Brasil, Marcelo Gleiser vem ao programa falar, entre outras coisas, da recente descoberta do chamado bóson de Higgs, anunciada pelo Centro Europeu de Pesquisas Nucleares no início do mês. Também conhecido como a partícula de Deus, o bóson de Higgs teria dado origem à massa de todas as demais partículas, e sua comprovação é fundamental para a chamada teoria padrão da física. A descoberta, que ainda precisa ser constatada, é fruto de décadas de pesquisas realizadas no Grande Colisor de Hadrons, acelerador de partículas construído ao longo de 27 quilômetros debaixo da Terra, na fronteira entre a França e a Suíça. Se comprovada, será a mais extraordinária descoberta da física de partículas das últimas décadas e um importante passo da ciência na busca pela compreensão da origem do universo. E para entrevistar o físico Marcelo Gleiser, estão comigo aqui na bancada do Canal Livre os jornalistas Fernando Mitre e Antônio Teres. Professor, boa noite, bem-vindo. Eu pergunto para o senhor, diante dessa descoberta, dessa partícula, ainda existe Deus, há necessidade de Deus para o funcionamento do universo, ou não? Puxa, já começa pesado, né? Eu diria o seguinte, que essa discussão do papel de Deus no universo é muito antiga, né, obviamente, né? Ela veio antes da ciência, né? Então, quando ninguém entendia exatamente como funcionava a natureza, era óbvio que era fácil invocar alguma entidade sobrenatural para explicar como o mundo funciona. Então, não era só o Deus que criou o universo, mas era o Deus do vulcão, o Deus da chuva, o Deus do vento, etc. Então, existia uma divinização da natureza, vamos dizer assim, né? Com o passar do tempo, houve uma racionalização da natureza, ou seja, o homem começou a entender a natureza de outra forma, não só através de ações sobrenaturais, mas tentando usar um pouco da razão para entender as causas das coisas que a gente vê em volta da gente, né? E isso deu certo. E o produto disso, hoje a gente chama de ciência. Então, há mais ou menos 400 anos atrás, se descobriu um método para se estudar o mundo, que é um método profundamente democrático, em que, se você tem alguma explicação de como funciona alguma coisa, por exemplo, para os gregos, o Sol girava em torno da Terra, e isso acontecia porque existia um deus chamado Deus Hélio, que tinha uma carruagem que levava todos os dias o Sol através dos céus. Então isso é uma explicação perfeitamente razoável para um fenômeno que todo mundo está vendo, que é o Sol girando em torno do céu. Hoje em dia, essa explicação já não funciona mais, né? Existem outras explicações. A gente já sabe, por exemplo, que não é o Sol que vai em torno da Terra, mas é a Terra que vai em torno do Sol. E que essa volta diurna do Sol em torno da Terra, porque a Terra está girando em torno de si mesma. Mas essas explicações são muito contra-intuitivas, elas não são óbvias, né? Então demorou-se para se entender isso. Mas o que acontece? Sempre que a ciência faz um avanço, Deus se torna menos necessário como explicação do mundo, né? Isso se chama o Deus das lacunas. Ou seja, né? Eu não entendo como surgiu a vida. Foi Deus que fez, né? Aí vamos supor que daqui a 20 anos, que a gente também não entende como surgiu a vida na Terra, daqui a 20 anos alguém entenda isso. Então, essa ação divina não é mais necessária. Então, teologicamente, né, para as pessoas que têm fé, essa é uma péssima maneira de se relacionar com Deus. Eu preciso, antes que o programa terminar, já estamos com o tempo estourado, repetir a pergunta que eu fiz no começo do programa. À luz do que se sabe hoje, para que o universo funcione como funciona, é necessário ainda um Deus? Deus tem lugar na mecânica universal? A mecânica universal não precisa de Deus, né? As pessoas podem precisar de Deus. São duas coisas completamente diferentes. Muito obrigado. Agora o senhor tem 30 segundinhos para suas conclusões, considerações finais.
Então, eu acho que depois de um bate-papo desses, fica claro que a maneira como nós vemos o mundo de uma forma científica está muito longe de ser uma coisa racional, fria, muito pelo contrário, ela é uma coisa apaixonada, profundamente significativa, com traços muito profundos de filosofia e mesmo de teologia, porque ela leva a essas grandes questões que são inquietações do homem, que são muito mais antigas do que a ciência. O fato de que hoje nós podemos usar a ciência para compreender e explorar esse desconhecido, devia tornar todo mundo muito empolgado, entusiasmado pelo conhecimento científico. E essa, de uma certa forma, é a minha missão, trazer essa ciência para as pessoas. Muitíssimo obrigado por essa aula de uma hora que o senhor nos deu hoje. A gente vai ficando por aqui, a gente agradece a presença do professor Marcelo Gleiser, já prometendo outra entrevista para o mês de outubro. O convite já foi feito e já foi inclusive aceito. Então a gente volta a se encontrar com ele em outubro. Uma boa noite para você, boa semana e a gente se vê no próximo domingo. Tchau.